Olá, meu nome é Alexa, sou colecionadora e vendedora de suculentas. Estou aqui hoje gravando mais um vídeo para ajudar vocês com um problema típico que acontece em suculentas. Muitas pessoas passam por esse problema, mas não sabem como resolvê-lo. Às vezes acontece de até mesmo não saber que a planta está passando por um problema, até que quando consegue identificar o problema, a planta já está quase morrendo. Então, bom, a gente vai hoje falar sobre esse problema, como eu resolvo ele, a minha experiência com esse problema. Quem passa por esse problema não são só iniciantes, quem não entende de cultivo de suculentas, isso é normal de acontecer, porque cada planta é um ser único, é um ser vivo, então precisa de condições específicas. Às vezes a gente acaba cuidando das plantas de forma única. Muitas das vezes a gente sabe que não pode cuidar dessa forma, mas pelo espaço, pelo tempo, a gente acaba cuidando de forma igual. Então, fica complicado a gente atender todas as necessidades das plantas, delas individuais. É mais fácil quando elas são cultivadas em laboratório, estufas próprias, mas a gente consegue sim cultivá-las em casa, porque também é uma grande terapia, mas a gente precisa aprender com o tempo, com o cultivo. Então, vamos lá. Bom, o problema que eu vou abordar hoje são raízes expostas. Muitas das vezes, raízes expostas não é um problema. Muitas plantas possuem raízes expostas naturalmente como uma adaptação da planta de reprodução. Então, brotos novos vão soltar raízes, mesmo estando ainda na planta mãe, para que quando essa raiz chegue ao substrato, quando o broto consegue ficar mais independente da mãe, então ele não precisa mais da mãe, ele se prende ao substrato e consegue desenvolver sozinho. Então, uma adaptação para os brotos se tornarem independentes, é normal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quando é normal e quando é um problema. Vamos lá. Então, aqui eu peguei algumas plantinhas que estão com raízes expostas para mostrar para vocês e explicar o que está acontecendo, como a gente pode resolver. Então, essa suculenta aqui está com muitas raízes expostas é que estão fora do substrato. Essa aqui também está com raízes expostas. E essa aqui também, ó. A Kalanchoe costuma ter essas raízes aqui, ó, bem longas. Essa e essa outra aqui, ó. Está com essas duas raízes longas. Então, bom, gente, nesse caso da Kalanchoe, é normal ela dar essas raízes expostas, porque quando a gente vê de onde origina essas raízes, são aqui, ó, dos brotos, como eu disse, que logo, logo ele vai se tornar um ser independente da planta mãe. Aqui, ó, esse outro também tá saindo desse brotinho, ó. Então, nesse caso aqui, é normal. Vou mostrar um outro caso normal, que são as suculentas rasteiras. Então, por que essas raízes são normais nas plantinhas rasteiras? Porque como elas são rasteiras, elas também, com o tempo, vão se tornar seres independentes da planta principal, de quando a gente plantou. Porque ela vai soltando essas ramificações, ó, vão se fixando ao substrato e conseguindo mais suprimentos, nutrientes, água e sais minerais. Agora, casos em que isso é um problema. No caso dessas duas primeiras suculentas que eu mostrei, as raízes expostas são um problema. Por quê? Porque não são plantas rasteiras, são suculentas que crescem verticalmente e segundo, que elas estão com uma quantidade mais anormal de raízes. Não é só uma ou duas, principalmente essa, ó, que está com muitas raízes. E a gente pode ver, aqui, ó, muitas raízes aqui, aqui também, aqui tem uma maior quantidade também, mas não é tanto igual essa. Essa tá mais porque o problema está mais sério nessa planta daqui. Isso acontece, gente, para a planta sobreviver. É porque as raízes dela, que estão lá embaixo da terra, está acontecendo algum problema com elas e não estão conseguindo absorver
os suprimentos necessários, água, sais minerais e os outros nutrientes. Então, o que a planta faz? Começa a desenvolver raízes acima, para que ela consiga mais substrato e, assim, mais suprimentos. Então, outra coisa é que, se eu tirar essa planta e for observar ela embaixo, na raiz, olha o que aconteceu com as raízes dela. As raízes originais da planta. Quando eu plantei ela, olha, poucas raízes, estão secas. Olha a diferença dessas raízes, novinhas, branquinhas e saudáveis. Vendo? Se eu deixar a minha planta desse jeito, ela pode até alguma hora ficar bem. Naturalmente ela pode ficar bem, só que o aspecto dela no vaso não fica esteticamente bonito. E se o problema for muito grave, ele vai afetando toda a planta. Então é melhor a gente resolver ele logo que a gente identifica esse problema. Outra coisa, olha o caule, ele está escuro, olha a diferença daqui com aqui em cima, verdinho. Então, o que aconteceu com essa planta? Provavelmente, o caule apodreceu. Então, bom, mas você não usa, né? No caso, eu não uso um substrato bom, substrato drenado, sei da frequência de regas. Sim, só que alguma das vezes a gente pode, né, acabar errando na mão, ou ela não ter secado porque ela foi uma planta decapitada, que eu decapitei de outra planta mãe. Esperei um dia para secar e plantei. Então, pode ser que eu não esperei o tempo necessário também e já plantei ela. Ou plantei e ela ainda não... E quando eu reguei, às vezes ela ainda não estava enraizada. Porque o certo de quando a gente planta uma plantinha sem raiz é da gente regar apenas quando ela tem raiz. Mas às vezes a gente não sabe se já tem, se não tem, a gente rega e pode acontecer esse problema. Então, deixa ele aqui. Essa aqui também, ó. Vou tirar ela da terra para mostrar para vocês. Tem umas folhinhas, depois eu vou pôr elas para brotar. Então, mesma coisa, era para ter mais quantidade de raízes. Eu bato assim para sair o substrato, né? Ó. Pouca raiz, olha o tamanho da planta. Pouca raiz, raízes secas. Estão secas por quê? Porque essa parte daqui já apodreceu. Então, essa parte aqui toda radicular e o início da base do caule também apodreceu. Mas não era para estar mole, porque geralmente apodrece e depois seca. Em alguns casos também, gente, nem sempre é podridão, viu? A causa dessas raízes expostas. Pode ser também falta de rega e desidratação. Se a gente ficar muito tempo sem regar, pode acontecer isso aqui também. Então, provavelmente foi uma podridão, mas pode ser desidratação também. E aí a gente vai aprendendo a regar, cultivar da forma certa para essa plantinha ficar bem bonita novamente. Então, o que que eu faço? Deixo ela aqui por enquanto. Todos os materiais, gente, que a gente for usar, é muito importante que a gente esteriliza eles. Então, aqui eu tenho o álcool, eu bato um álcool na minha ferramenta de corte. Então, todo o material que eu for utilizar é necessário esterilizar. De corte, colher, vasinhos. Então, esterilizo. E agora, eu vou cortar toda a parte que não está bem. Então, tem duas mudinhas, olha, essa e essa daqui. Então, eu já vou cortar as duas. Até o caule está assim, ó. Tem que estar assim, ó, verdinho. Tá vendo a pontinha dele? Verdinho, ó. Se eu corto, vamos supor, essa aqui, ó. Se eu corto só isso, o problema vai continuar. Olha como que a base do caule está escura. Deixa eu tentar focar. Aí, ó. Então, eu corto até o caule estar verdinho, mesmo que eu não pegue as raízes. Ou, quer dizer, melhor, mesmo que eu pegue as raízes. Então, ó, ainda tá com um marronzinho aqui. E eu preciso tirar toda a parte podre que secou.
Vou cortar mais em cima e agora, ó, ficou verdinho novamente. O que que eu faço agora? Agora, após decapitar a planta, tirar toda a parte que está ruim, então, eu gosto de bater com borrifador água oxigenada, porque se tiver fungo, porque a podridão geralmente é causada por fungos, se tiver qualquer fungo aqui, que a gente não consegue ver, eles vão morrer. Então, eu bato água oxigenada primeiro e depois mergulho essa pontinha que está exposta na canela em pó. Então, aqui eu tenho a água oxigenada. Eu posso bater na planta toda, não tem problema. É água oxigenada diluída, tá, gente? Na internet a gente acha diluição, mas depois eu posso passar também. Bati água oxigenada. Passo na canela em pó. A canela em pó, ela é antifúngica e cicatrizante. Então, não vai deixar essa ponta apodrecer e vai ajudar na cicatrização. A canela em pó a gente acha em supermercado assim já triturada, mas ela costuma vir com outros produtos no meio que não são bons. Então, perde a eficácia dela. Então, é bom comprar a casquinha, a canela natural mesmo, sem ser industrializada. E aí, a gente tritura e usa o pó desse jeito. Não precisa de economizar na canela, passa bem assim. Como está molhadinha, então, ó, pegou bastante canela. E não quer focar. Agora focou. Aí, ó, bastante canela. Aí, vou deixar... Não tem o dia certo pra me plantar essa planta. O dia certo é o dia que essa pontinha aqui que eu decapitei secar. Ela vai secar e cicatrizar quando estiver bem sequinha. Então, eu venho aqui, ó, faço um buraquinho no substrato dela mesmo. Então, eu posso reaproveitar esse substrato desde que minha planta não esteja com problema de pragas, pulgões, cochonilhas, entre outros. Se tiver com problema, a gente deve trocar o substrato. Então, eu encaixo a plantinha aqui, ó. E espero mais ou menos uma semana para mim regar. Porque tem que esperar a raiz dela fixar bem. Outra plantinha que aconteceu isso foi aqui, ó. A Perle. Então, essa planta, eu já vi logo de início que ela estava com algum problema. Olha, as folhas dela estão murchas, que ó, molenga, e não é falta de rega, porque eu estava regando com a frequência normal que eu costumo regar, e ela continuava assim, ó. Quando as folhas estão assim, gente, é falta de rega, ela tá precisando de água, que ó, a folha tá mole, ó, mole, e elas ficam mais juntinhas. Então, eu estava regando e continuavam murchas. Quando eu tirei ela da terra para ver se tinha algum problema nas raízes, olha só, gente, muitas raízes novas expostas. Não tava dando para ver assim, quando olhava só assim na planta e no vaso, tava um pouquinho abaixo da terra, mas olha, muitas raízes novas, porque a parte aqui, ó, basal, apodreceu. Então, ela foi desenvolvendo raízes mais na parte apical, mais superior, ó, na parte mais de cima. E aqui nesse caso, eu tenho certeza que foi podridão, porque esse pedacinho aqui é dela, ele até caiu quando eu peguei ela, ali, ó. Formou até um cilindro, ó, dá pra ver lá do outro lado. Então, por quê? A parte podre, então, ela dá dentro dessa casquinha aqui, que é o caule da planta, e aí seca, né? E fica só essa casquinha, ó, fica um buraco lá dentro. Ó, olha lá, tá dando pra ver meu dedo, ó. Então, agora eu vou fazer o mesmo. Nesse caso, quando a planta se apodrece, essa parte basal, ela pode estar com problema também de praga, com pulgão aqui no meio da raiz. Então, a gente tem que observar bem. Então, aqui, ó. Então, agora eu vou decapitar essa minha planta também. Então,
da decapitação de uma planta para outra, eu preciso esterilizar meu material novamente. Então, pronto. Esterilizei. E agora, eu vou decapitar essa minha planta, ó, de forma a tirar toda a parte ruim dela. Então, vou tirar bem aqui em cima e ver como é que vai ficar. Olha, já tirei toda a parte ruim. Aí, ó, tá bem clarinho. Se tá clarinho, quer dizer que essa parte aqui ainda está saudável. Então, eu vou dar uma olhada aqui nas raízes, ver se eu encontro algum pulgão, cochonilha. Não vi nada, não. Então, agora eu vou bater a água oxigenada, porque é o mesmo caso da outra. Se tiver algum fungo, já vai sair. Então, agora eu vou fazer o mesmo procedimento com a outra. Depois que eu bati a água oxigenada, eu vou colocar ela, essa parte que eu decapitei, na canela, ó. Então, não precisa de pegar as raízes, não, mas tem que pegar essa base que eu decapitei, ó. Tá vendo? Aí, ó. E pronto, gente. Precisa esperar secar bem essa base. E agora é só plantar do mesmo jeito que a outra, ó. Bem bonita essa pele, mas que tá bem judiada por causa dessas raízes expostas. Bom, gente, então o vídeo de hoje é isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, sugestão, podem deixar aí nos comentários. Muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo. Beijo!